Lá na cruz morreu por mim, tua graça me alcançou, teu perdão eu recebi, teu amor me libertou. E eu te amo, e eu te amo, Jesus, e eu te amo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, e todos a um lhe exaltemos o nome. Buscai o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplei-os e serei iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livre. Ó, provai de ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom. Cantamos ao Senhor. A nossa vida precisa ser de plena adoração ao Senhor, em todo o tempo, em todo momento, em qualquer circunstância. Faça chuva ou faça sol, não importa. Precisamos sempre louvar e bendizer o nome do Senhor. E eu gostaria que vocês fechassem os olhos para a gente poder orar ao Senhor. Engrandeça ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito na sua vida, pelo livramento que Ele tem dado a você, por Ele ter te guardado, por Ele ter protegido a sua vida, porque Ele é o seu Deus e Ele é bom na sua vida. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo seu cercado, Senhor, nas nossas vidas. Pai, a tua palavra que o Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor livra as nossas vidas da morte a cada segundo, o Senhor exalta-nos, ó Pai, diante dos nossos inimigos, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra de grande vexame, o Senhor tem preparado dia após dia um banquete para nós. O Senhor está conosco, ó Pai, no vale ou na alta montanha, porque o Senhor é bom, para que a nossa vida possa sempre glorificar e exaltar o nome do Senhor, que possamos bendizer ao Senhor com todo o nosso fôlego, que não importa as circunstâncias, ó Deus, possamos clamar o Teu nome, que não importa, Senhor, o que passamos, que os nossos lábios e as nossas mãos possam estar erguidas diante de Ti, e que possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Faça-nos lembrar da Tua palavra dia após dia. Faça-nos alimentar da Tua palavra, ó Pai, e querer crescer diante de Ti. Leva-nos, Senhor, a um lugar secreto, ao lugar de comunhão, ao lugar onde que podemos, ó Deus, ouvir de Ti, ó Pai, como filhos amados do Senhor. Nos mostra, ó Pai, como é bom estar na Tua presença. Gera em cada um de nós sede, fome e busca em Te conhecer e conhecer a cada dia mais. Que não possamos, ó Pai, jamais limitar o Senhor numa caixinha de presente, mas que possamos querer conhecer, ó Pai, a Tua infinita graça e a Tua infinita bondade. É o que nós Te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Que a cada dia, eu e você, possa louvar o Senhor em todo o tempo. Que a cada dia, eu e você, possamos buscar ao Senhor a cada momento das nossas vidas. Que não importa as circunstâncias, possamos louvar a Deus com tudo que nós somos. E louvar ao Senhor não significa só em canções, não significa só no momento de louvor, mas que toda a nossa vida louve a Deus. Que a sua boca seja cheia da palavra de Deus. Que você decore versículos, que você decore aquilo que vai te trazer esperança, que é a palavra de Deus.
Amém? Hoje a gente vai falar sobre a disciplina do confessar. Gente, ô disciplina difícil é essa? Mas aí todo mundo vai falar assim, Priscila, confessar para Deus. Não, não é o só confessar para Deus. A disciplina espiritual de confessar, ela está mais relacionada à sua comunidade. Dá uma volta aí, olha para as pessoas que estão à sua volta, do que qualquer outra coisa. Tem uma musiquinha que quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Gente, é exatamente isso. A gente vai precisar um do outro e ambos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar e sem vacilar. Eu sei que vocês não gostam, e eu até vi no Facebook essa semana que teve a campanha, pastor, para de falar que eu tenho que repetir para a pessoa do lado, né? Gente, mas é catequese, assim vocês decoram, entendeu? É técnicas dos pregadores. Vira para a pessoa do seu lado, vamos lá, e fala, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Então vamos começar. A palavra de Deus fala que eu tenho que amar a Deus sobre todas e ao meu próximo como a mim. Esse é o mandamento mais difícil que tem. Principalmente na hora que chega que eu tenho que amar ao outro como a mim mesmo. Por N motivos que a gente vai falar em outros momentos. Mas a parte do confessar, quem quer se expor para o outro? Quem quer mostrar para o outro que é tão pecador quanto ele? Quem quer mostrar que é tão falho quanto o outro? Quem quer mostrar para o outro o que há de pior em si? Porque quando eu mostro o que há de melhor em mim, eu faço com que o outro se compare a mim. Vou dar um exemplo. Quando eu vou comparar a irmã, eu vou comparar o melhor dela com o meu pior. Não é verdade? Geralmente, a gente compara o melhor dela com o pior. E aí vem o sentimento da inveja, da cobiça e todos os outros sentimentos. Porque eu peguei algo que está em destaque nela e comparei aquilo que só eu e Deus sabe. E aí eu passo a me sentir inferior a essa pessoa. Aí vem ela e confesso o que há de pior nela para mim. O que pode surgir em mim? A minha soberba. Crescer. Porque agora eu sei o que há de pior nela diante do meu melhor. E o confessar, gente, não é fácil. Quem é casado aqui? Mesmo a gente casado, né, e principalmente nós mulheres, é todo dia que a gente fica à vontade de estar nua diante do marido? Não. Se a gente engorda, piorou. Se a gente está com a depilação ainda para fazer, mais um motivo. E por aí vai. Porque a gente não quer mostrar as nossas fraquezas, por mais intimidade que tenhamos. Eu tenho intimidade, mas eu não quero mostrar. E, infelizmente, isso chegou à igreja ao ponto de destruir a comunhão dos irmãos. Para que eu possa ter comunhão, eu preciso ter liberdade com o próximo. A palavra de Deus fala que quando eu confesso o meu pecado a Deus, o meu pecado é perdoado. E quando eu confesso ao meu irmão, o meu pecado é a cura. Mas quão difícil, principalmente nos dias de hoje, haver essa prática. Às vezes,
ou quase sempre, eu e você sempre condenamos os católicos, que eles vão lá no confessionário para um padre que é tão pecador quanto eu e você confessar o pecado, não é verdade? Todo mundo aqui já condenou católico por isso. Tem partes erradas, mas eles estão simplesmente cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz. Se Deus fala para você amar o teu próximo, Ele fala que com o mesmo olhar que Ele te ama, de justiça, misericórdia e graça, é para você olhar para o outro. Da mesma forma que você quer ser perdoado, você deve perdoar 70 vezes 7. Eu preciso entender que a minha disciplina espiritual nunca é só para mim, se ela não trazer fruto para a comunidade de fé a qual eu vivo. Quantos aqui, acho que creio que todos, já compartilharam e já viram que quando um grande pregador, um grande pastor cai em pecado, tudo bem entre aspas, viu, gente? Cai em pecado, um tanto de pessoas se desvia. Não é verdade? Mas como pode? Tão abençoado, tão cheio de unção, tanto com a palavra, como é que pode ter adulterado, roubado? Porque geralmente são esses mais os pecados comuns, vamos dizer assim. A gente esquece que ele é tão desgraçado quanto você. A gente esquece que ele precisa tanto da justiça de Deus, da graça e da misericórdia de Deus, quanto qualquer um. O confessar os nossos pecados é para quebrar algo que vai totalmente ao contrário da cruz, que chama o orgulho. Quando você praticar a disciplina espiritual de confessar ao outro, você vai estar quebrando em você a armadura de ser um super crente. Eu lembro que acho que uns 2, 3 anos atrás, o pastor Lucinho, lá na Mocidade, ele fez todos os seus pastores, seus obreiros, ir diante do púlpito, confessar um pecado e falar: eu levo o meu pecado a sério. Isso, gente, não devia ser só uma campanha. Isso devia sempre. Para que eu e você possamos chegar ao arrependimento junto como comunidade. E juntos recebermos a graça e a misericórdia de Deus. Só que o que acontece? Eu prefiro ter um super-herói na minha vida. Eu prefiro imaginar que o pastor, que é pastora, nunca peca. Eu prefiro esconder, assim como Davi fez, os meus pecados. Davi, ele escondeu o pecado dele até que o próprio profeta veio diante dele com o pecado de uma outra pessoa, não foi assim? Com uma historinha. E ele falou assim: mata, que ele está errado. E o profeta virou e falou assim: então, por favor, me acompanhe até o matadouro. E aí, a palavra de Deus fala que Davi se rasgou, porque ele lembrou o tão miserável que ele era. A disciplina do confessar os nossos pecados lembra o ser limitado que eu sou. Me leva à disciplina do arrependimento, à oração e à busca na palavra de Deus por libertação. Uma disciplina puxa a outra, que puxa a outra. Para que haja crescimento. Abre a Bíblia de vocês lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, 16.
no capítulo 5, o Tiago está dando orientação à igreja de como que a igreja deve ser, como que a igreja deve proceder em várias áreas. E aí no versículo 15, vamos começar a partir do 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, se lhe hão perdoados. Confessai, pois, vossos pecados uns aos, e orais um pelos, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago está chamando para a gente viver em comunhão. E aí você vai falar assim, Priscila, mas como? Jesus, ele fez isso. Jesus, ele veio como homem. E foi até a cruz, levando todos os nossos pecados como homem. Tanto que o próprio Deus deu as costas para o seu filho. Porque ele estava com os nossos pecados ali. Eu preciso confessar o meu pecado ao outro. Porque o Senhor fala que um amigo é como ferro na vida do outro. Quem aqui gosta de ouvir testemunho? Se eu falar que eu fui curada, que eu fui liberta, que eu fui isso, a igreja dá aleluia? Glória a Deus. Se eu falar com vocês que eu fiquei irada, em 5 minutos antes de eu subir nesse púlpito, misericórdia, sangue de Jesus, pecadora, carnal, picanha. No meio dos meus amigos, a gente costuma às vezes falar assim, nossa, você está igual picanha hoje, né? Falei, estou sangrando, no ponto, assim, ó. Mas isso assusta. É mais fácil, né, gente? Eu falar, gente, a paz, todas as coisas que eu quero para bem, está todo mundo atrasado, mas está tudo bem. Não, eu fiquei irada. Eu fiquei muito irada. Pecado. Isso não tem outro nome, a não ser o nome chamado pecado. Claro, pedi perdão ao Senhor, confessei minhas irmãs lá atrás. E estou confessando diante da igreja. Você liberta, você curada. Mas é fácil, gente? Não. E é fácil também a gente confessar pecados que todo mundo conhece. O da ira. Agora o da inveja, o da luxúria, o da masturbação, o do roubo. E tantos outros pecados. Como é difícil confessar. Como é difícil bater. A maioria só bate na nossa porta pastoral quando o negócio já pegou fogo. O pecado já veio, já consumou, já fez assim, está consumado. Aí eu preciso confessar a minha tentação. Sabia que todos nós temos uma área chamada, que a gente vai ter que lutar a vida inteira contra ela? Eu tenho. Eu sou uma pessoa extremamente colérica. Para me matar é assim, ó, 1 segundo. Gente, eu preciso de tratar disso. Às vezes eu tenho uma boca um pouquinho maior do que deveria. Tanto que eu vivo cantando para mim lá em casa e o meu filho já aprendeu. Cuidado, boquinha, o que fala. Eu vivo cantando essa música e meu filho já aprendeu ela. E é difícil. Eu preciso confessar o meu pecado ao outro, porque a palavra de Deus fala que é o meu irmão que vai me deixar como ouro, me afinando. A palavra de Deus fala que um cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta facilmente. Se o meu irmão sabe qual área que eu sou tentada, fica mais fácil para mim não cair em tentação. É mais fácil fazer regime quando todo mundo sabe, não é? Se todo mundo sabe que você está fazendo regime, eles não vão te oferecer as coisas, a não ser que for inimigo. Os inimigos continuam oferecendo. Se você está de jejum, né, nós, cristãos, temos o hábito, principalmente agora no final do ano, estamos 40 dias de jejum. Então é comum, se eu chamar alguém para almoçar na minha casa, eu vou perguntar, você está de jejum?
De quê? Ah, disso. Se a pessoa falar que está de jejum de doce, eu não vou fazer uma torta de prestígio desse tamanho e colocar. Quando eu confesso o meu pecado, quando eu confesso a minha tentação, tanto eu quanto o meu irmão, podemos dobrar nos nossos joelhos e buscarmos a presença de Deus. Buscar o recurso em Deus. E como que eu vou buscar o recurso em Deus? Através da palavra, do jejum. Porque tem coisa que, como a Bíblia diz, que só sai com muito jejum e oração. A palavra de Deus fala que quando um cai, é melhor andarmos de dois em dois. Porque quando um cai, o outro levanta. Mas o confessar o pecado bate de cara com aquilo que há de mais ruim em todo ser humano. Mostrar o tão fraco que eu sou. É tão difícil mostrar que eu sou falha numa área, que eu sou frágil, que eu sou pecadora. É tão difícil mostrar para o meu marido, no começo do casamento, hoje em dia não, que eu não sabia passar roupa. Gente, eu ficava horas em uma camisa para não sair nada. Mas eu não queria mostrar que eu era uma péssima dona de casa, porque eu não sabia passar roupa. Era a minha fragilidade, que eu, como esposa nova, não queria demonstrar. Mas enquanto você não entender que você não vive a sua fé sozinho, você não cresce sozinho, você não vai viver aquilo que Deus tem para você em comunidade. Eu não posso viver o cristianismo sozinho. Jesus não veio para isso. E se eu não posso viver a manifestação do Espírito Santo, a graça, a crucificação, eu também não posso viver sem o perdão e a misericórdia de Deus sozinho. Toda vez que surge algum grande pecado, vamos dizer assim, de alguém que pecou e é um grande escândalo, aquilo tem que doer no seu peito. Doer não para te dizer assim, ainda bem que não sou eu, mas ao ponto de dizer, poderia ser eu. Ou melhor, o próximo sou eu. O confessar os nossos pecados uns aos outros nos mostra o tanto que eu preciso de Deus e o tanto que eu preciso que o outro me mostre Deus através da vida dele. Quando na nossa igreja, quando na nossa comunidade, ser uma prática, eu poder confessar o meu pecado, o irmão não sair colocando na revista Tititi Gospel. Eu confessar o meu pecado para a irmã lá na porta, meu coração está angustiado, eu pequei, eu confessei, ela veio, orou, preocupou comigo, ela me mostrou o que a palavra de Deus diz, e não aquilo que ela acha que vai acontecer porque eu pequei, mas aquilo que a palavra de Deus realmente diz sobre o pecado. Quando ela me traz não só a justiça, mas ela me traz o amor e a graça de Deus. E eu sei que a igreja inteira não necessita saber do meu pecado. A coisa mais linda do discipulado é eu poder ter confiança no meu discipulador, falar o tão pecador que eu sou, ele continuar me amando. E além de continuar me amando, eu não estou na capa da Tititi Gospel. Infelizmente, a gente está tão longe da prática de confessar o nosso pecado, que quando um cristão peca diante de todos, ou quando um cristão resolve confessar o seu pecado para toda a igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando de uma forma universal, a igreja não recebe com amor, a igreja não recebe com graça. Ela recebe com paulada, com um chute, como entrega aos demônios. Quando Paulo, esse que é o perigo de não praticar as escrituras. Quando Paulo é advertido de um irmão que estava tendo relação sexual com a esposa do seu pai, Paulo fala assim, vocês já corrigiram? Já corrigimos.
Já alertou? Já alertamos. Ele não quer? Não, ele não quer. Então, Paulo fala o quê? Lança ele na mão de Satanás. Só que aí, gente, tempos depois, Paulo volta e fala assim, como é que está aquele irmão? Ah, você mandou entregar, a gente entregou. Ah, entregar? Então volta, pega ele, para que ele não perca a sua fé. Aí você fala assim, Priscila, Paulo estava doido. Não. Paulo estava dizendo que ele precisava ser corrigido, que ele precisava cair em si, mas que a igreja não abandona o irmão em Cristo. Quando você entender que por pior pecado que você acha abominável uma pessoa te confessar e você amar essa pessoa e oferecer graça a qual não te falta, você já começou a viver o cristianismo. Sabe o que é mais difícil de um pastor? Não é pregar, gente. É continuar amando as ovelhas, sabendo de todos os pecados dela. Eu e meu marido atendemos casais. Ai, gente, tem homem que eu tenho vontade de matar. Tem mulher também, que eu tenho vontade de estrangular. Mas tem pecados tão cabulosos que eu sou desafiada a continuar amando aquela pessoa, a conviver com aquela pessoa, porque ela buscou cura. Gente, uma pessoa quando confessa pecado, ela não quer aparecer, ela quer graça. Quando você confessa o seu pecado diante de Deus, o que você quer receber de Deus? Graça, amor. Porque quando uma pessoa confessa o pecado, a primeira coisa que você lembra é só a parte do juízo de Deus sobre essa pessoa. Deixa eu te contar. Se o juízo de Deus fosse sem graça nenhuma sobre nós, eu e você não era nem pó. Nem pó a gente era mais para contar a história. A justiça de Deus sobre um pecador que já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela vem carregada de graça e misericórdia. A correção de Deus nunca é sem amor. Assim como a sua correção, ao ouvir alguém confessar um pecado, ela pode até ter a sua correção no sentido de disciplina, mas ela é sempre carregada de graça e amor. Amar ao próximo como a mim? Eu preciso fechar a porta do meu quarto e confessar o meu pecado a Deus. Mas eu aprendi a orar assim, Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Seu pecado tem nome, endereço, local, RG, CPF e tudo mais. Você precisa dizer, eu irei. Não. Você irou por quê? Porque está chovendo? Não, eu irei por algo. Eu preciso dizer ao meu Deus. Eu preciso dizer ao outro. Eu preciso não declarar apenas, Senhor, sou um pecador. Por que você é um pecador? O confessar, ele vai muito além de generalizar. Ele dá nome, ele dá endereço para que a cura venha. Se eu estou com dor de barriga, chego no médico e falo que eu estou com dor, o que ele vai poder fazer por mim? Ele vai pedir que eu seja clara, específica. Aonde está doendo? Qual que é o local? Abre lá a Bíblia de vocês em Eclesiastes. Hoje vamos ler bastante a Bíblia. Não tanto. Eclesiastes, capítulo 4. Pensei que eu tinha perdido Eclesiastes da minha Bíblia, achei. Eclesiastes 4,
a partir do versículo 10. Porque se cair, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só. Ai, porém, do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só não se aquecerá. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. A minha fé, o meu crescimento espiritual, nunca é só para mim. Deus não mandou você viver isolado. Para quem gosta de estudar, na nossa história cristã, tem chamados pais ou padres do deserto. São pessoas cheias de Deus, com revelações divinas, mas que cometeram um grande pecado. Eles se isolavam. Eles não aguentavam olhar para a realidade do mundo, viu tão distante que todos estavam de Deus, e eles se recolhiam. E se eu quisesse algum conselho, alguma coisa, eu ia até eles. Mas eles não estavam convivendo no dia a dia conosco. Os pais do deserto, nos seus escritos, eles têm muito que ensinar. Eu não vou recordar o nome dele agora, mas um declara que a grande necessidade dele era de confessar o pecado dele. Porque por mais que você acha, mas ele numa caverna, preso, será que ele tinha algum pecado? A palavra de Deus fala que todos nós e somos carentes da graça de Deus. Não tente fingir e colocar a máscara do bom samaritano sempre, que todo mundo sabe, inclusive você, que isso não é verdade. Não tente se achar mais justo ou mais santo, porque os seus pecados não são expostos do que o outro, porque você sabe que você é tão pecador quanto o outro. A diferença é o tanto que eu me arrependo e busco a Deus. Eu cresci ouvindo isso. Santo não é aquele que sempre se limpa, aquele que sempre se lava. Ai, gente, mas que coisa incoerente. Até eu entender que eu sou tão pecador, que enquanto eu não estiver no movimento de sempre estar me arrependendo, eu nunca vou ser aquilo que as Escrituras diz que eu sou. Santo, remido, lavado pelo sangue de Jesus. Eu só tenho essa realidade em mim quando eu confesso meus pecados diante de Deus e diante do homem. É só assim que eu posso ser lavado e ter as minhas vestes mais alvas do que a neve. Deus não quer. Por que quando Deus olhou para Adão, olhou para Eva, Ele falou assim, o que vocês fizeram? E a primeira coisa que eles falaram foi, nós vimos que estávamos nus e tivemos vergonha. Desde então, eu e você vivem escondendo os nossos pecados de Deus, de nós mesmos e dos outros. E por isso nós nunca mais experimentamos aquilo que somente Adão e Eva experimentaram, que é a liberdade em Cristo Jesus. Eu experimento a total liberdade em Cristo Jesus quando eu rasgo e confesso os meus pecados. Quando eu falo, Deus, Senhor é tudo e eu não sou nada. Quando eu posso cantar, gente, eu falo assim, Deus, como eu preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, eu não sou nada. Quando eu olho para o meu irmão e eu não julgo, mas eu amo. Mesmo que eu seja usado para ser a vara para aquela pessoa. Eu, como pastora, muitas vezes sou a vara.
Mas se quando eu esquecer que eu também sou o cajado que consola, eu estou muito longe da prática de confessar o pecado uns aos outros. Não há super-heróis. Há homens e mulheres sedentos de Deus. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Isso tem que ser realidade na nossa comunidade. Eu preciso não querer somente ouvir testemunhos, mas eu preciso querer ouvir pecados, para que eu fale, olha, pecou, mas vamos lavar. Vamos lavar porque é a graça. Vamos lavar porque é a rendição. Está difícil, é essa sua área que você sempre cai, que você sempre erra. Então vem comigo, vou te ajudar. Eu preciso disso. Eu preciso entender que confessar é poder mostrar o amor de Deus. Você precisa praticar a disciplina de confessar. E você precisa estar com o coração aberto para que outras pessoas confessem o pecado. E aí você pode estar se perguntando, Priscila, eu vou confessar para todo mundo? Não. Porque nem todo mundo ainda tem maturidade e relacionamento com Deus para ouvir o seu pecado. Um dia eu creio que a igreja vai ser esse local, que eu posso testemunhar e eu posso confessar com o mesmo microfone o meu pecado. Mas ainda não chegou. Tem um livro que tem até para baixar na internet, tá, gente? No celular. Chama As Confissões de Santo Agostinho. Quem não leu, leia. Quem leu, leia de novo, que é sempre muito bom. Confissões de Santo Agostinho, só para a gente já encaminhar para o encerramento, ela fala o seguinte: Agostinho, para quem não sabe, ele era o cara mais depravado que você possa imaginar. E a mãe dele sempre foi uma boa cristã, a Mônica, mulher serva. Ô, mulherzinha, que eu queria ser... A cutícula da unha dela já estava satisfeita. E Confissões de Agostinho, ele escreve como ele era antes de se converter, toda a sua luta sexual, principalmente, mas outras, ao seu relacionamento com a igreja e com o povo. E ele escreve um livro. E ele declara as suas mazelas como um ser humano. Gente, deixa eu contar para vocês, os teólogos e os pastores usam tantos textos de Agostinho. Porque quando eu peco e confesso o meu pecado, há cura. E assim Deus pode me usar. Quando eu guardo o meu pecado, Ele envelhece os meus ossos e me atrofia. E me paralisa. Tem um autor que chama Bren Magin. Ele é um padre, mas tem lá na livraria Seara que chama o Evangelho Maltrapilho. Alguém aqui já leu? Gente, leia. Deixa de ser preguiçoso, viu, crente? Vamos ler. O Evangelho Maltrapilho. Ele é um padre, ele é professor em Harvard. Ele é um cara muito estudioso. Ele é, assim, muito usado por Deus. Eu fui extremamente abençoada com os livros deles. Quem colocou esses livros e mostrou foi o pastor Gustavo Bessa. E o Evangelho Maltrapilho, ele conta da história dele. E eu quero encerrar essa pregação falando justamente disso. Ele era um alcoólatra. E ele lutava fortemente contra o vício na vida dele do álcool. Mas ele brigava com todas as forças dele. Mas ele sempre caía no pecado. E uma das partes ele conta que ele conseguia, que ele pregava, que ele era usado por Deus, que pessoas eram curadas, eram libertas, que pessoas olhavam para ele e falavam assim, não, como eu fui abençoado porque você falou, como eu fui abençoado pelos seus ensinamentos. E Deus usava ele. E às vezes ele se trancava no apartamento e ficava 5 dias
só bebendo, só bebendo, só bebendo. E o livro, o Evangelho Maltrapilho, ele fala justamente disso, do ato de confessar. Ele confessou para a sua comunidade, ele confessou para a sua família, ele confessou para Deus essa luta. E ele sempre tinha, gente, é uma vida muito triste. Ele morreu, acho que tem uns 2, 3 anos, em decorrências de doença por causa do álcool. Mas o que eu quero te mostrar com tudo isso? É que você é pecador sim, mas muitas vezes você não é usado por Deus, porque o orgulho te impede você de confessar. Quando você vai confessar, você vai ser liberto. Quando você confessar para Deus, haverá libertação. Quando você confessar para o outro, haverá cura. E você poderá ser um canal desobstruído para ser usado por Deus. Porque você vai saber que você não vale 1 centavo. E que depende totalmente da graça, da misericórdia de Deus e dos irmãos. Quando eu confesso, já não necessito fingir diante dele. Posso ser um pecador que efetivamente sou, porque aqui reina a verdade e a misericórdia. O irmão serve não por si mesmo, mas por meio de Cristo. Que no nosso meio sempre possa prevalecer a verdade e a misericórdia, para que possamos confessar e ouvir as confissões dos irmãos, para que possamos viver verdadeiramente o reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se eu confesso o meu pecado, mediante a oração, mediante ao jejum, ao ler as Escrituras, eu pratico o ato de serviço e todos nós, como um corpo, crescemos e louvamos ao nome do Senhor. É fácil a disciplina, gente? E essa disciplina do confessar, ela vai doer. Ela vai te levar ao arrependimento. Ela vai te levar a querer clamar a Deus com tudo que você é. Mas ela vai te trazer cura. Porque a palavra de Deus diz isso. E a palavra de Deus não é do homem para que minta. Confesse. Não para qualquer um, mas para aquele que você vê, que vive debaixo da cruz. Que Lagoinha Mineirão possa ser referência de pecadores. Sim. Que nunca possamos esquecer o tão pecadores que somos. E por isso, experimentamos tanto a maravilhosa graça de Deus. E que você não espere amanhã. Como eu disse sobre o ato de serviço, as disciplinas espirituais, a gente nunca pode falar assim, amanhã eu começo, assim como a dieta, porque senão a gente nunca começa. Se você tem um irmão, uma pessoa que é seu amigo, que é o seu chegado, se você tem a sua esposa, o seu esposo, para quem é casado, eu sei que é difícil, mas confessa, é a pessoa que Deus colocou do seu lado para você confessar e rasgar o seu coração. O seu líder, os seus pastores, eu, o pastor Léo, o pastor Warley, o Pipe, o Vinícius, nós estamos aqui. Confesse a cura, leia a palavra de Deus, ore, jejue e pratique, acima de tudo, aquilo que Deus fala ao coração de vocês. Amém?
está o muro e o lado de lá que você esqueceu. Meu chão é um mundo, tem dois lados em guerra. Meu mundo é este chão onde você cresceu. E eu também. Ao redor de muitos me apontaram as cercas e os muros. Eu quis o caminho, roguei pela vida e vou subvertendo o mundo, amando a esperança.